Então a gente colocou esse título aí de processos geológicos arriscados, né? Para fazer uma brincadeira com o que a gente faz, no fim das contas, tá? Profissionalmente, né? E a encomenda, como eu falei, tá aqui, né? Introduzir, eu coloquei, escrevi a frase assim de um jeito difícil. Introduzir para os alunos dos primeiros anos do curso de graduação em Geologia alguns conteúdos, alguns assuntos que só vão aparecer formalmente lá no 5º ano, né? Aqui na Geologia, na Unicamp, vocês veem que eu visto a camisa, literalmente, da Unicamp, né? A gente tem 2 disciplinas que trazem esses conteúdos, né? Geologia urbana e geotecnia, tá? Eu sou uma das professoras aqui da Unicamp que atua nessa área, eu tenho 2 colegas que atuam também nessa área, o Jefferson Picâncio e o professor Alfredo Campos, tá? Então, nós somos um time, na realidade, que tem procurado trazer a geologia de engenharia, que a gente fala no geral, para os alunos aqui da Unicamp, e essa live é uma oportunidade de trazer isso para mais gente ainda, tá? Apesar de serem conteúdos que só aparecem lá no 5º ano do curso de Geologia, são assuntos que estão com a gente no dia a dia, né? Eles estão presentes nas nossas vidas, e isso vocês vão perceber aí logo no começo da live, tá? Então, a ideia é mostrar para vocês uma aplicação da geologia que está ligada com o nosso dia a dia. Claro, vocês já tiveram aí as palestras do professor Robertinho, da professora Jacinta, eu assisti essas palestras. E é claro que mineração também é uma coisa que está ligada com o nosso dia a dia, né? Eu acho que foi onde a geologia surgiu, eu diria. Depois teve a palestra do professor Alessandro, a parte de petróleo, isso também tem a ver com o nosso dia a dia, tá? Mas a geologia de engenharia, ela é uma geologia bem urbana, né? Então, por isso que eu digo que ela está muito, muito, muito presente nas nossas vidas e de uma forma muito explícita, tá? Então, vou começar aqui com alguns exemplos de notícias de jornal, de como isso está presente no nosso dia a dia, e especialmente esse mês já começou realmente essa presença marcante no nosso dia a dia. É uma notícia de jornal desse ano que reporta sobre a ocorrência de inundações no interior do estado de São Paulo. A gente vê, nesse caso, perdas materiais por conta desse fenômeno geológico, tá? Na próxima slide, aqui, ó, a gente tem uma notícia do Rio de Janeiro, essa daí não é desse ano, não, é desse ano também. Eu me lembro da ocorrência, achei que era do ano passado, mas é desse ano também, tá? Isso foi um movimento de massa que aconteceu no Rio de Janeiro, acontece com frequência, está relacionado com o relevo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, com as fortes chuvas, com os solos que estão desenvolvidos sobre as rochas lá da região do Rio de Janeiro. Então, é um fenômeno natural de evolução do relevo daquela região, né? E como a gente ocupou aquela paisagem, a gente acaba tendo que conviver com esse tipo de fenômeno geológico, tá? Nesse caso, então, um movimento de massa, na reportagem entra como deslizamento de terra que atingiu a área de lazer de um prédio. Graças a Deus não teve vítimas humanas, né? Não teve vítimas fatais, houve só perdas materiais nesse caso. E essa é mais uma foto, aí essa foto me foi cedida pelo Marcelo Gramani, tá? Marcelo Gramani é um dos geólogos da equipe do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que faz os atendimentos emergenciais para essa área do conhecimento. Então, a gente vê aí uma foto de um acidente, né? Isso é o que a gente chama de acidente. Houve um movimento de massa e essa massa escorregada, ela atingiu algumas habitações, tá? Então, quando isso acontece, quando a gente tem o fenômeno geológico e esse fenômeno atinge alguma coisa, a sociedade perde alguma coisa, isso a gente chama de acidente. Tá? Quando é que um acidente se torna um desastre? Eu não sei se vocês já ouviram, mas desastre é uma palavra muito usada aí no noticiário, né? A gente tem nesse slide uma definição que é dada pelas Nações Unidas, tá? Esse símbolo que está aí em cima, essa sigla, UNISDR, aí, é a sigla do esforço, né, internacional, da estratégia internacional para a redução dos desastres, tá? E então a definição que existe para o que é um desastre é essa daqui, ó, uma interrupção séria das funções da sociedade, com perdas humanas materiais e ambientais extensas, que excedam a capacidade de reação da sociedade com seus próprios recursos. Então, nas fotos anteriores, nessa foto aqui, ó, eu não tinha um desastre.
porque houve um acidente, a sociedade perdeu recursos materiais, tá? Mas isso não chega, não caracteriza um desastre, porque a sociedade, essa comunidade, consegue se reorganizar e consegue enfrentar esse acidente que aconteceu, tá? Para a gente poder dizer que aconteceu um desastre, tem aí a foto, aparecendo para vocês a foto da inundação que aconteceu em São Luís do Paraitinga em 2010, isso sim pode ser caracterizado como um desastre, porque a sociedade local, né, aquela cidade, ela não teve condições com seus próprios recursos, né, da forma como ela estava preparada para aquilo, ou ela não estava preparada para uma inundação daquele tamanho, tá? Ela não teve condições de se reerguer, de voltar a funcionar sozinha, ela precisou de ajuda externa, tá? Então, isso é que acaba caracterizando na definição da ONU o que é um desastre. Os desastres naturais, gente, eles provocam muitas perdas materiais e muitas perdas humanas também, muitas perdas de vidas humanas. Tá? Essa foto está mostrando para a gente um aspecto assim de perda material muito significativo, né? Uma foto de um trem da CPTM lá em São Paulo. Então, uma parte importante da infraestrutura de transporte urbano fica prejudicada, fica paralisada, a cidade fica refém das inundações, ela para de funcionar, né? Sofre muito realmente quando a gente tem uma chuva intensa e isso resulta numa inundação. Isso implica principalmente em perdas econômicas, no fim das contas, tá? Então, existe um levantamento aí da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, também está relacionado com organismos internacionais, que estima aí que nesses últimos 50 anos a gente teve 2.309 desastres naturais e perdas, um total de 297 milhões de pessoas foram atingidas e as perdas materiais foram da ordem de 437 bilhões. Então, nós perdemos muitos recursos para enfrentar essas situações de desastre. Tá? No fim das contas, o que a gente quer como sociedade, isso a gente percebeu, né? Eu digo a gente, não é só o Brasil, é o mundo todo, tá? O mundo percebeu que a gente precisa se preparar para os desastres, na realidade. A gente tem que ter ações no sentido de que os desastres não se materializem, esse que é o negócio, tá? E aí entra a palavra risco, porque no fundo o que a gente quer é poder se preparar antes que tudo isso aconteça, antes que as vidas sejam perdidas, antes que os recursos econômicos e materiais sejam perdidos, tá? Então, o que é esse conceito de risco? O que essa palavra risco exprime, tá? O risco exprime uma possibilidade de uma coisa acontecer no futuro, tá? Possibilidade de ocorrência de um acidente, que é aquele caso, é o fenômeno geológico em que a gente perde alguma coisa, tá? A diferença do acidente para o conceito de risco é que o acidente é algo que já aconteceu, já se materializou. E o risco é o que ainda vai acontecer, essa possibilidade, é o que a gente enxerga que pode acontecer, tá? E algo muito importante, algo central no conceito de risco, é a gente entender que o risco junta duas coisas. A possibilidade do fenômeno físico se materializar e as consequências desse fenômeno físico, tá? As consequências, o que a gente perde com a materialização do fenômeno geológico ou algum fenômeno da natureza, tá? Então, quando a gente fala de risco, isso foi uma evolução ao longo do tempo, tá? Quando a gente fala de risco, no começo a gente pensava só na possibilidade de ocorrência do fenômeno, e hoje a gente pensa nas duas coisas: possibilidade de ocorrer e quais são as consequências, quanto que eu estou perdendo, tá? Na parte da possibilidade de ocorrência, o que a gente tem que fazer como técnicos, né? Como é que é a nossa atuação? A gente tem que entender quais são os riscos, quais são os fenômenos da natureza que podem acontecer, tá? Quantificar esses fenômenos, mapear esses fenômenos. Então a gente fala entender, quantificar e mapear o perigo. De outro lado, se a gente for olhar as consequências, também é preciso entender, quantificar e mapear as vulnerabilidades, tá? Esse é o termo que a gente usa. Quando a gente está olhando o que vai ser perdido, a gente está olhando as vulnerabilidades da sociedade, tá? E quando a gente está olhando o fenômeno, a gente fala em perigo, que é que pode acontecer.
Normalmente o geólogo atua mais, ele está mais presente nessa parte do perigo, entender o meio físico, entender quais são os processos que podem acontecer. Essa parte da vulnerabilidade, ela costuma ser abordada por um pessoal da área de humanas, das ciências sociais, tá? Por exemplo, pessoal da geografia, arquitetura, já falei, os sociólogos, tá? Então, essa parte da vulnerabilidade está um pouco mais distante da geologia, mas eu espero mostrar para vocês aí ao longo da palestra que essas áreas têm que trabalhar juntas, tá? Trabalhar com risco, gente, é trabalhar em equipes multidisciplinares, saber conversar com equipes multidisciplinares e também com a população, tá? Então, apesar da gente ter a chance de ficar mais concentrado no mapeamento, no entendimento dos perigos, hoje em dia é fundamental a gente saber que a gente tem que lidar também com as vulnerabilidades e interagir com as equipes para olhar o risco como uma coisa conjunta. E aí eu mostrei essa foto anteriormente, né, do acidente, de um momento em que houve perdas materiais. A gente normalmente associa risco com essas habitações precárias, né? Então já existe uma vulnerabilidade social muito grande, essas pessoas já estão excluídas de uma série de oportunidades na sociedade e ainda por cima acabam sendo empurradas para ocupar, para morar em áreas em que os movimentos de massa podem acontecer, elas fazem escavações nos morros, tal, para implantar a sua casa, e isso tudo agrava a possibilidade de acontecer um movimento de massa. Então, esse conceito de risco está muito associado com essas habitações precárias. Mas eu trouxe aqui alguns slides para mostrar para vocês que isso é um preconceito, tá? Preconceito é uma ideia que a gente carrega de coisas que a gente já viveu e ela não é verdadeira, tá? O risco está associado, ele pode acontecer em todas as classes sociais. Então, na parte lá das consequências do risco, a gente tem que olhar para todos os tipos de ocupação da sociedade. Então, nesse caso, a gente vê que já são habitações de um poder aquisitivo um pouco maior, tá? E, de novo, houve um acidente com perdas materiais nessa situação. E o último slide aqui dessa série, o terceiro slide dessa série, é para tentar colocar na cabeça de vocês que o risco, né, esses acidentes podem atingir também residências de alto padrão, podem atingir indústrias, atingem grandes avenidas, atingem complexos industriais, tá? Alguma parte da infraestrutura que é importante para a sociedade. Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça esse preconceito de que área de risco é sempre uma área onde as habitações são precárias. Isso não é verdade, gente, tá? O mapeamento de risco que nós fazemos como geólogos, ele olha para toda a cidade, toda a infraestrutura urbana, e muitas áreas de risco estão ocupadas por edificações de média e alta renda também, tá? Nesse caso aí em Blumenau, a gente vê são casas grandes mesmo que foram perdidas, que foram atingidas, de novo por um movimento de massa. Eu comentei anteriormente, né, que isso que a gente está tratando aqui nessa palestra é um assunto que não é só um assunto do Brasil, é um assunto internacional, tá? No fundo, nós estamos inseridos num esforço internacional de redução do risco de desastres. É isso que a gente faz, na realidade. Tentar reduzir o risco de um desastre acontecer, tá? E existem aí as associações internacionais preocupadas ou voltadas para isso. Então, em 1999, que foi o final da década internacional para a redução de desastres naturais, eu não sei se vocês sabem, mas as Nações Unidas, elas, por década, elas escolhem esforços internacionais, né? Então, a última década do século passado foi a década internacional para a redução de desastres, e no final dessa década foi criado, então, esse UNISDR, que em inglês é United Nations International Strategy for Disaster Reduction. Em português, a gente pode traduzir isso para a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a redução de desastres. Então, é um escritório, é um esforço das Nações Unidas que ainda existe até hoje, que organiza workshops internacionais, que organiza financiamento para projetos internacionais, tá?
tudo voltado para que as sociedades, né, se organizem para a redução do risco de desastres. Tá? Dentro desses esforços internacionais, que são aí liderados pelas Nações Unidas, houve uma conferência internacional em 2005, na região de Hyogo, no Japão, e dessa conferência resultou um documento que ficou conhecido como Marco de Ação de Hyogo. Tá? Era um documento que estabelecia prioridades para que entre 2005 e 2015 fosse feito esse enfrentamento do risco de desastres. Quais eram as prioridades em 2005, tá? Nesse planejamento aí de 10 anos, aí 2005 até 2015. A prioridade número 1, fazer com que a redução dos riscos de desastres seja uma prioridade, não só dentro da ONU, mas no mundo todo, tá? Conhecer o risco e tomar medidas. Isso somos nós, gente. Geólogos, engenheiros também, outros profissionais, tá? Mas geólogos, sem dúvida, estão envolvidos nesse segundo objetivo aí, que é conhecer o risco e tomar medidas, tá? Terceiro objetivo, desenvolver uma maior compreensão e conscientização. Nós também entramos nisso, tá? Junto com o pessoal da área de humanas, mas nós também atuamos nessa questão de desenvolver uma maior compreensão e conscientização. Tá? Quarto objetivo, reduzir o risco. Sem dúvida, tudo que a gente faz na área de defesa civil, na área de risco geológico, é para reduzir os riscos. E quinto objetivo, esteja preparado e pronto para atuar. Isso significa conscientizar a sociedade de que ela precisa estar pronta para reagir quando existia essa possibilidade, né, das ameaças, dos fenômenos do meio físico se materializarem. Tá? Então, esses eram os principais objetivos do Marco de Ação de Hyogo, que então tinha metas, índices, né, para a gente mensurar se a gente conseguiu melhorar entre 2005 e 2015. Em 2015 houve uma outra grande conferência, foi a terceira, na verdade, grande conferência da ONU sobre esse assunto, para redução de risco de desastres. E dessa conferência, o documento que saiu dessa conferência, ele é conhecido, ele é chamado normalmente como Marco de Sendai, tá? E ele estabelece metas a serem cumpridas entre 2015 e 2030. E aí, nesse slide, eu trouxe para vocês as 4 prioridades do Marco de Sendai. Então, vocês vão ver que elas mudaram um pouco, a ênfase mudou um pouco em relação ao Marco de Hyogo. Tá? Sendai também é uma região lá do Japão, gente. A prioridade número 1, compreensão do risco de desastres. Isso não mudou muito, né? Somos nós ainda atuando fortemente nessa área. Tá? Prioridade número 2, fortalecimento da governança de risco de desastres. O que se percebeu entre 2005 e 2015, gente? Que precisava haver uma melhor organização da parte de legislação, da parte das estruturas de governo, né? Como é que os países, como é que as nações se organizam para enfrentar o risco de desastres, tá? Então, no Marco de Sendai, isso entra como uma prioridade. Eles perceberam que precisava haver uma ênfase nessa questão da governança, tá? Prioridade número 3, investimentos na redução de riscos de desastres para a resiliência. Tem um aspecto dessa prioridade número 3, que é a questão das reservas econômicas, né? Você precisa guardar dinheiro para enfrentar os desastres. E o outro aspecto é essa palavra, resiliência, que é uma palavra que está cada vez mais forte nessa área, tá? A resiliência tem a ver com a capacidade das comunidades enfrentarem, ou sei lá, reagirem, se adaptarem quando acontecer um acidente, tá? Então, quanto mais conscientes as comunidades estão de que elas estão em risco, mais prontas elas estão para se reerguer se acontecer alguma coisa, tá? Resiliência é uma palavra fortíssima no momento, importantíssima, e todos os profissionais acabam se envolvendo com esse assunto, inclusive nós geólogos, tá? E a prioridade número 4, melhoria da preparação para a resposta efetiva a desastres e para reconstruir melhor na recuperação, reabilitação e reconstrução. Isso está também relacionado com resiliência, tá, gente? Essa é a ideia de que a comunidade tem que estar pronta. A gente já tem que se antecipar à ocorrência do acidente
e já estar pronto para se reerguer quando acontecer alguma coisa, se alguma coisa acontecer. Tá? Então, dentro dessas ideias aí colocadas pela ONU em nível mundial, a gente vai olhar também um outro documento que é emitido pela ONU com uma periodicidade, em 2009, é o último que está disponível, né? É um relatório, tá? Esse Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. Eu olhei o capítulo 3 desse relatório, que é o capítulo que trata dos riscos, né? É um sumário de como as Nações Unidas enxergam o que tá, os riscos que ela percebe como principais, tá? E aí nesse relatório, quais são os capítulos, quais são os subitens desse capítulo de risco, tá? Quem é geólogo, quem pretende ser geólogo, vai se identificar com uma série desses itens aqui. Então, lá nesse capítulo 3, eles tratam de sismicidade, vulcanismo, tsunami, movimentos de massa, inundação, incêndio, risco biológico, risco nuclear ou radiológico, riscos químicos ou industriais. Tem uma palavra diferente lá, que é o NATEC. Eu vou falar disso aí durante a apresentação, tá? São riscos naturais, natural hazards, que levam a riscos tecnológicos, tá? São coisas casadas. Um problema geológico que acaba levando a um problema tecnológico. E a última bolinha aí, são os riscos ambientais, nisso entra a poluição do ar em geral, entram as mudanças climáticas fortemente, é uma preocupação grande, global, né? Então, eu não ficou exatamente separado aí nas duas colunas, mas eu meio que de propósito deixei os processos que são mais geológicos no lado da esquerda e os processos que são menos geológicos no lado da direita, né? Mas para mostrar para vocês que, sem dúvida, isso tem a ver com o que a gente estuda, isso tem a ver com o que a gente aprende, isso tem a ver com o que nós somos como profissionais, com o que a gente pode devolver para a sociedade em função do que a gente foi treinado para fazer, tá? Aqui no Brasil, os processos do meio físico de maior interesse, se a gente olhar aqui, ó, a gente não tem uma sismicidade tão importante, não tem vulcanismo ativo, né? Os tsunamis também não são comuns aqui no nosso país. A gente teve recentemente tsunamis tecnológicos, né, causados por rupturas de barragem, mas os tsunamis naturais não são comuns no nosso país. Mas nós temos muitos movimentos de massa e inundação, tá? Então, aqui no nosso país, a nossa estrutura de governo, né, a nossa governança, ela está mais organizada para lidar com as inundações e com os movimentos de massa, tá? Eu já vi também algumas ações de defesa civil locais, tá? De alguns municípios, voltadas para subsidências e colapsos. Na região de João Pessoa eu vi isso, e na região de Curitiba também eu vi que existem esforços nesse sentido, porque eles têm problemas locais com esse tipo de processo geológico, tá? E sei também, por exemplo, que o pessoal de Santos está se organizando para enfrentar problemas de erosão costeira, inundações costeiras, né? Mas o principal, realmente, a nossa governança, né, a nossa estrutura de governo, ela tem feito maiores investimentos na parte de inundações e de movimentos de massa. E aí na direita eu coloquei aí 3 símbolos que são 3 dos atores aí em termos de governo federal, né, que atuam nessas áreas. A CPRM, que é o nosso serviço geológico, tem feito os mapeamentos. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela é responsável por sistemas de alerta e também algum mapeamento, acho que não, mas sistemas de alerta para a parte de inundação. Tem várias ações ocorrendo assim com dinheiro que vai para a ANA, tá? E a Defesa Civil, eu coloquei aí um símbolo da Defesa Civil do Brasil, né? Mas a Defesa Civil, ela se ramifica, né? Ela desce do âmbito federal para vários outros âmbitos, estadual e municipal, tá? Então, a gente tem aí várias ações do nosso governo voltadas principalmente para a questão das inundações e para os movimentos de massa. Bom, falando do movimento de massa, então vou trazer uma foto que eu já mostrei anteriormente, né? E mostrar um pouco aí a questão dos movimentos de massa, qual é o nosso papel nessa história. Nos movimentos de massa, o que a gente tem que fazer,
de preferência antes que ele aconteça, né, é entender qual é o processo que pode se materializar, qual é a ameaça. No caso desse slide que está aparecendo para vocês, o que a gente teve foi um escorregamento, pelo que eu percebo ali da cicatriz de escorregamento, foi um escorregamento circular, tá? A massa que escorregou, eu tenho a impressão de que esse escorregamento aconteceu quando o material estava bastante saturado, tá? Pela forma como esse material se depositou aí no terreno, eu tenho a impressão de que ele estava com bastante água. Então, o nosso papel como geólogo numa situação dessas, enquanto a casa ainda existia nessa posição aí, é fazer as vistorias nesse talude, né, nesse morro, nessa encosta, identificar ou procurar compreender qual é a espessura de solo, por exemplo, nessa encosta, qual é o tipo de movimento de massa que pode acontecer, qual é o volume que de solo aí, né, que a gente espera que seja mobilizado, e qual é a área de atingimento que a gente espera, tá? Então, a gente não consegue, na realidade, fazer todos os mapeamentos e cobrir todas as áreas, isso é uma parte do nosso problema, mas o nosso papel, quando a gente está fazendo os mapeamentos de risco, é identificar as encostas que podem vir a sofrer um escorregamento, qual é o tipo de escorregamento que a gente acha que vai acontecer naquela encosta, que a gente percebe que pode acontecer naquela encosta, e quais são as áreas que podem ser atingidas, né? Qual é o tamanho dessa área de atingimento de um eventual movimento de massa. Nesse outro slide, a gente tem um outro tipo de movimento de massa. Nesse caso, é uma queda de blocos, tá? Não sei se vocês veem aí, tem uma colega minha aqui nessa foto, ó. Eu destaco isso para vocês conseguirem ter uma ideia do tamanho dos blocos que caem desse talude, tá? E vejo que nesse momento, né, em 2015, quando eu tirei essa foto, o talude estava bem afastado em relação à estrada que passa perto dele. Então existia um recuo natural entre a infraestrutura, entre a estrada e o talude. E esse movimento de massa, essa queda de blocos, ela estava acontecendo sem representar risco, na realidade, porque a gente tinha um espaço grande, um afastamento grande entre a obra de infraestrutura e o talude, os blocos podiam cair, o processo, você podia ter o processo do meio físico acontecendo, a ameaça podia estar ali, mas você não tinha nada em risco naquele momento, tá? E ia se formando aí um grande talos, né, um grande corpo de talos no pé dessa escarpa, tá? O que aconteceu alguns anos depois nessa região foi que essa estrada foi ampliada e ela foi ampliada em direção ao talude, tá, gente? Todo esse material que está solto, todos esses blocos aqui e material também mais fino que estavam colocados aqui no pé da encosta, eles foram removidos para dar espaço para uma ampliação, para uma melhoria da infraestrutura, tá? E aí sim a gente começou a ter risco, porque o processo do meio físico continuou existindo, ele não foi feita nenhuma obra de infraestrutura para conter essa encosta, né? O pessoal não fez tirante, não fez nada para fixar os blocos no lugar, tá? E, por outro lado, as consequências foram trazidas para mais perto do talude. Então, é assim que as coisas vão acontecendo, né? Nosso papel é compreender qual é o fenômeno, qual é a área de atingimento. Vejam que esse é um movimento de massa, eu poderia dizer seco, né? Esses blocos, eles caem mesmo quando não está chovendo, no momento que não está chovendo. Não é um movimento em que o maciço precisa estar tão saturado, tá? E o nosso papel é, então, procurar determinar qual é o tamanho dessa área, por exemplo, de atingimento, onde que vai cair, onde que os blocos vão cair, esse tipo de coisa, tá? Próximo slide é uma notícia bem recente, né? Infelizmente, uma notícia triste que teve, nesse caso, houve óbito, né? Mas é um caso, gente, semelhante ao slide anterior. Em termos de processo do meio físico, é um movimento de massa, de novo, tá? É uma queda de blocos. Só que a diferença é que esses blocos, o material dessas falésias lá no Nordeste, a formação barreiras, é um material friável. Então, quando os blocos caem no chão, eles se desmancham, tá? E me chamou a atenção essa reportagem de jornal em especial, é uma reportagem que eu peguei do G1, me chamou a atenção porque essa é a foto do que ocorreu, né? Depois o pessoal tentando ajudar, tentando resolver, tá? E aqui
a repórter, acho que é uma moça, a repórter fotográfica, ela teve a sensibilidade de tirar uma foto de uma posição que não foi a posição do acidente. Talvez ela tenha tirado essa foto aqui nessa regiãozinha, gente, talvez aqui, ó, mas ela percebeu que na base dessa falésia existem reentrâncias, existem erosões, tá? O que são essas erosões? Essas erosões estão relacionadas com a dinâmica costeira, estão relacionadas com a forma como esse relevo evolui naturalmente, né? Quando as ondas batem nessas falésias, a energia que está na onda é transferida para a falésia e ela é suficiente para arrancar um pedaço da base da falésia. Então, a gente vai tendo uma erosão da base da falésia, isso vai descalçando as partes mais altas da falésia, e em determinado momento, não precisa estar chovendo, tá? Em determinado momento, aquele bloco não se sustenta mais e cai, e foi o que aconteceu ali. Eu trouxe também essa notícia, apesar dela ser triste, porque a gente vê como os processos geológicos estão todos interligados, né? A gente tem um processo da dinâmica costeira, que acaba resultando num movimento de massa. No fundo, o mundo funciona, né? O mundo geológico, a Terra, os processos estão todos interligados, tá? E fazem parte do nosso dia a dia. Qual é o nosso papel num caso desses como geólogo? Se a gente tiver que atuar junto à Defesa Civil, por exemplo, desse município, fazer um esforço enorme para que seja, por exemplo, estabelecida uma área de restrição de acesso, que a população e os turistas sejam informados de que esse risco existe, né? Fazer uma obra para conter essa falésia, para manter essa falésia no lugar, é caríssimo, tá, gente? Não dá para gastar esse dinheiro, não dá para nós, como sociedade, gastarmos esse dinheiro. Mas o que a gente pode fazer é informar as pessoas de que o risco existe, né? Ajudar a estabelecer uma área de restrição, uma área em que as pessoas têm que ficar longe da falésia, tá? E ajudar nessa conscientização da população. E é por isso que eu digo que, assim, a gente, nessa área de risco, eu percebo que a gente está se aproximando cada vez mais dessa questão da resiliência, do lidar com as comunidades, esse processo de convencimento das pessoas de que os fenômenos geológicos podem se materializar e as pessoas estão em risco, tá? Isso faz parte do nosso trabalho quando a gente vai trabalhar na defesa civil. Essa foto acho que está um pouco embaçada, eu espero que vocês consigam ver. Esse é um outro tipo de movimento de massa, tá? O que a gente tem aqui nessa parte da foto é a cicatriz de uma corrida, tá? Então, nessa região aqui, um volume grande de solo e rocha foi mobilizado, tá? Num movimento de massa. Um movimento de massa que envolve bastante água, é um processo do meio físico que está no limite entre a mecânica dos solos e a mecânica dos fluidos, tá? Tá quase precisando ser modelado totalmente pela mecânica dos fluidos, então envolve solos bastante saturados, acaba mobilizando grandes volumes de solo e rocha, como aconteceu aqui. E vejam que nesse caso, gente, quando a gente muda de topografia, né, quando termina o morro e entra na parte mais plana, o fluxo perde energia. E aí o que a gente vai ter é a deposição, que é o que está aqui, ó, a deposição de boa parte dos materiais que foram arrancados, que foram removidos da encosta por conta da corrida, né, por conta do movimento de massa, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma grande área de atingimento aqui. Vejam que aqui tinha edificações aqui nessa região, tá? A gente tem uma grande área de atingimento por conta do movimento de massa e a área aqui em que acontece a deposição dos sedimentos, tá? Nosso papel é procurar entender onde um fenômeno desses vai acontecer, onde vai ser a próxima corrida de massa, ou onde podem acontecer as próximas corridas de massa, procurar identificar quais são essas áreas planas que vão receber esse sedimento e que podem, então, ser atingidas numa ocasião de corrida de massa, tá? Isso é outro aspecto também que está crescendo, essa história de olhar os processos de forma combinada, né? Isso está crescendo em nível mundial e vai chegar aqui de uma forma mais forte, eu acho. O que eu mostro nesse slide é, de novo, aqui uma corrida também, e é aqui a área de deposição dela, a gente vê aqui uma área grande aqui assoreada, dessa parte mais plana, né, das margens do rio assoreada, com o que veio da corrida, tá? Mas o próprio rio também bastante assoreado. Então, por vezes, o movimento de massa, ele acaba causando até um represamento do rio, tá?
E esse represamento do rio funciona como uma barragem, tá? E a água vai se acumulando atrás do represamento até uma hora que a água consegue romper o represamento, e aí a gente tem uma inundação para Jusante, às vezes também um tsunami para Jusante, tá? Porque é como se fosse a ruptura de uma barragem. Então, é claro isso, né, que os processos eles não acontecem de forma isolada, eles se combinam muitas vezes, e eu vejo assim que a gente vai evoluir para mapeamentos de processos combinados, tá? Que uma coisa leva a outra. Por exemplo, na parte de sismicidade, né, quando tem um terremoto, muitos movimentos de massa são disparados também, tá? Muitas encostas acabam rompendo, a gente tem movimentos de massa por conta da aceleração do terremoto. E aí essas encostas podem causar represamentos dos rios, e aí a gente vai ter, quando se rompem essas barragens, a gente tem as inundações. Então está tudo casado, na realidade. Os processos na Terra, eles não funcionam nas caixinhas onde a gente quer colocá-los, essa que é a verdade, tá? Eles não são comportados, eles não funcionam nas separações que a gente faz para entendê-los, e eu vejo que a gente caminha cada vez mais para entendê-los de forma integrada. Tá? E aí vem aquela palavra que eu falei que ia aparecer mais para frente, que é o tal do NATEC aí, que são os perigos naturais que acabam levando a perigos tecnológicos também, tá? Essa foto que está apresentada para vocês aqui, ó, do Google Earth, eu peguei do Google Earth, né? É da região de Cubatão. Aqui está a área urbana de Cubatão, tá? E o que a gente vê aqui é o polo, são as estruturas de tancagem, né, de hidrocarbonetos que existem ali na região de Cubatão. Vejam que essa estrutura industrial, tecnológica, ela está colocada aos pés da Serra do Mar, né? Essa região aqui, ó, são os contrafortes da Serra do Mar. Aqui, nessa parte da figura que aparece para vocês, a gente já está perto aí da represa, acho que essa é a Billings, aqui nessa região, tá? Então aqui já é o Alto do Planalto, esses são os contrafortes da Serra do Mar, e Cubatão com uma importante estrutura industrial, tecnológica, colocada aos pés da Serra do Mar, tá? Gente, se acontecerem movimentos de massa, se acontecerem corridas nesses vales aqui, ó, que passam, inclusive, o rio depois passa por dentro aqui do complexo do polo industrial de Cubatão, tá? A gente vai ter coisas combinadas, fenômenos combinados, mas dessa vez não são só fenômenos naturais, a gente vai ter processos do meio físico se combinando com perdas tecnológicas, tá? Com perdas de coisas construídas pelo homem, né? E tudo isso vai resultar em acidentes, tá? Então a gente vai ter consequências que são originalmente talvez causadas por processos geológicos, mas que se somam a problemas tecnológicos, riscos, né? Problemas construídos pelo homem, e tudo isso anda junto, esse que é o negócio, tá? Então, eu percebo que a abordagem vai ser cada vez mais integrada. Nesse caso em específico de Cubatão, o Estado de São Paulo tem um plano de contingência, né? Ele já tem um combinado, digamos, houve um esforço no sentido de juntar os vários atores que são importantes, né? Quem que precisa estar alerta, quem que precisa estar ciente do risco, se existir um problema, se houver um problema, quem tem que ser comunicado, quem tem que ser mobilizado, quais são as ações, né? Já existe um combinado aí que resultou num decreto estadual, que é esse plano de contingência para a Serra do Mar, na região do Polo Industrial de Cubatão, e a coordenação da elaboração de todo esse plano foi feita pelo Instituto Geológico, que é outro órgão aqui do Estado de São Paulo, né, dentro da governança estadual, dentro da organização estadual para o enfrentamento do risco de desastres. O Instituto Geológico é um dos atores, tá? E é outra posição, é outro lugar onde trabalham muitos geólogos também, que aplicam geologia de engenharia para o enfrentamento do risco de desastres. Esse é outro slide também para essa parte do NATEC. Eu gostei dessa história, viu, gente? Eu reconheço, assim, eu falo, puxa, isso é grande, isso é importante, a gente precisa realmente falar mais desse assunto.
Essa é outra foto que me foi cedida pelo Marcelo Gramani, lá do IPT. Eu usei várias fotos do Marcelo, agradeço por ele me cedeu essas fotos há alguns anos atrás, me autorizou a usar nas minhas aulas, então eu agradeço. E, na verdade, a experiência é dele também, tá? Isso foi algo que ele me contou que ele viveu. Então, em 2008, lá na região de Santa Catarina, a gente teve vários movimentos de massa, tá? E o que a gente vê aqui são cicatrizes, né, desses movimentos de massa. Essa massa aqui estava instável, tá? Havia a possibilidade do movimento continuar e todo esse volume aqui de solo descer, tá? Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas quem trabalha com infraestrutura já está mais familiarizado. Quando a gente vê assim no meio de uma mata, uma região sem vegetação assim linear, como acontece aqui nessa figura, quem está acostumado com infraestrutura logo pensa, ali tem um gasoduto, tem um oleoduto, tem alguma coisa de infraestrutura linear enterrada nesse caso, tá? Então vejam que aqui passa um gasoduto. Essa posição aqui, não sei se vocês percebem, tem pessoas trabalhando aqui, tá? Essa posição é uma posição de uma válvula desse gasoduto, então precisava ser dada manutenção aqui nessa região, tá? Era uma estrutura importante dentro dessa infraestrutura linear aí. E o pessoal precisava vir aqui para dar manutenção, para ver se estava tudo em ordem e tal. Qual foi o papel aí do Marcelo, né? Qual foi o apoio técnico que ele deu no atendimento a esse acidente, tá? Porque daí não foi uma atuação para prevenção do risco, já foi uma atuação depois que as coisas já tinham acontecido. Mas qual foi o papel dele aqui nesse caso? Ele ficou durante muitos dias fazendo vistorias diárias, inspeções diárias aqui nessa região, tá? Para verificar se o maciço começava a ficar mais seco, né? Se os níveis d'água diminuíam, se o maciço se tornava menos saturado, até um ponto que fosse seguro para o pessoal entrar e poder começar a fazer essas obras que a gente está vendo que estão acontecendo aqui, tá? Então foi um trabalho realmente de assessoria técnica, né? Para permitir que as equipes pudessem entrar e fazer o trabalho que tivesse que ser feito com segurança, no momento em que ele, como técnico bastante experiente, avaliou que não existia mais o risco do movimento de massa continuar, desse volume todo, né, descer a encosta. Tá? Os nossos escorregamentos, gente, aqui na região sudeste, principalmente, estão muito relacionados com chuva, né, com saturação do maciço. Por isso, essa avaliação do Marcelo em relação à surgência de água, né, se tinha nascente, se o maciço ainda estava muito úmido ou não. Tá? Acho que já falei disso, que no fundo o que a gente quer é aprender, é lidar com os desastres, né? A gente não quer lidar com o risco antes que as coisas aconteçam. Não lembro por que isso estava aqui. Ah, sim, já sei por que isso vem aqui. E aí eu recupero, então, aquelas prioridades que foram estabelecidas ainda no marco de ação de Hyogo, tá? Esse primeiro esforço ainda, né? Por quê? Esse esforço internacional teve consequências também aqui no nosso país, né? Uma das coisas que tem que ser feita é estar preparado e pronto para atuar. Esse que é o negócio. E como é que algumas coisas que aconteceram aqui no nosso país, como é que a gente se organizou aqui no país? Na verdade, no Brasil, a gente teve, além desses eventos aí em 2008, em Santa Catarina, outros eventos no Sul. Depois, em 2011, aconteceram aqueles movimentos de massa na região serrana do Rio de Janeiro. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas naquela ocasião, em 2011, Nova Friburgo, aquela região, foram perdidas, gente, 900 e tantas vidas. Tá? Algumas pessoas nem foram localizadas na realidade. O pessoal estima aí que a gente teve em torno de 1.000 mortes naqueles movimentos de massa na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, tá? E isso acabou funcionando como um grande chacoalhão, né, para o governo brasileiro e impulsionou uma reorganização importante da nossa governança, né, da nossa estrutura para a redução do risco de desastres, tá? Então, em nível federal, foram criados dois grandes órgãos ou duas grandes estruturas, tá, que existem até hoje, que é o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, que funciona ali em São José dos Campos, está bastante ligado com o INPE,
É uma estrutura que conta, se não me engano, com 50 e tantos técnicos, nem todos são geólogos, tá? Acho que tem alguns geólogos, mas tem engenheiro, tem geógrafo, tem o pessoal da área de sociologia, é uma equipe grande realmente de pesquisadores. Uma parte da equipe está focada nos alertas antecipados. O que a gente vê aí é uma foto de uma sala de situação. Então, são pessoas que recebem informação full-time sobre as condições meteorológicas, outros tipos de sensores que eles têm, e disparam os alertas, né, para as pessoas que têm que receber os alertas de, olha, risco de inundação, risco de movimento de massa, tá? E uma parte do corpo técnico do CEMADEM está focado em entender os riscos e planejar, né, mapear, identificar quais são as áreas mais críticas, tá, no país em relação aos esforços, onde que a gente vai pôr dinheiro para diminuir o risco, tá? E tem também o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres, o SENAD, que fica lá em Brasília, que essa já é uma articulação política em torno da gestão de riscos, tá? Então, por força dessas perdas que a gente teve em 2008, depois em 2011, lá no Rio de Janeiro, a gente se organizou. Eu falo isso, assim, não é nenhum demérito, tá? Não é que, só reagimos quando a gente teve um problema maior. Isso é o que acontece em todos os países, tá? Quando a gente lê como é a história das várias instituições em vários países que lidam com risco, a gente vê que todo mundo acaba fazendo a mesma coisa. Quando você tem um problema grande, você reage. Isso é bom porque você se organiza de uma forma melhor. Então, no nível federal, a gente tem esses dois órgãos aí preocupados, né, dedicados aos desastres. Eu já falei anteriormente também da atuação da CPRM, da ANA, que também funcionam, da Defesa Civil, né, que também são coisas que funcionam em nível federal, tá? Depois a gente desce para o nível estadual. E aí, no estado de São Paulo, eu gostaria de destacar o PPDC, que é um programa muito antigo já, tá? Desde 97, o estado de São Paulo tem um plano preventivo de defesa civil. Então, veja, aqui no estado de São Paulo, quando esse plano preventivo de defesa civil passou a ser um decreto, né, estadual, quando essas coisas aconteceram no papel, é porque elas já vinham sendo discutidas na esfera técnica há muito tempo, tá? Então, no estado de São Paulo já existia essa percepção de que nós tínhamos perdas de vidas e perdas materiais por conta dos escorregamentos, também por conta das inundações, tá? Então, isso já vinha sido discutido e culminou, então, com o PPDC. Que é um plano específico para escorregamento. Esse plano, ele estabelece, ele não é o único, tá? Assim, digo, em São Paulo ele é o único, tem outros planos, outras unidades da federação têm os seus planos também. Os níveis mudam, mas aqui em São Paulo, o combinado, ou o que está estabelecido no PPDC, é que você vai mudando de nível, né? Tem um momento, que é um momento mais tranquilo aí dentro dessa gestão do risco de desastres, né, que é o que a gente chama de nível de observação, tá? E nesse nível, o que se faz é o acompanhamento dos índices pluviométricos e das previsões meteorológicas, tá? Existem números que fazem você passar do nível de observação para o nível de atenção. Eu não trouxe esses números, mas quando chove muito, quando você atinge um determinado nível pluviométrico e a previsão de chuva para os próximos dias também atinge um determinado número, que já está combinado, está estabelecido nesses decretos, tá? Aí você passa do estado de atenção para do estado de observação para o estado de atenção. Aí muda a tarefa de quem atua na defesa civil, tá? O que essas pessoas têm que fazer? Elas têm que fazer as vistorias geológico-geotécnicas de campo nas áreas previamente identificadas. Se forem atingidos os próximos níveis, né, de chuva, de previsão meteorológica, aí a gente passa para o nível de alerta. E aí começam as ações, no sentido de convencer, né, de fazer a remoção preventiva da população das áreas de risco indicadas pela vistoria. E se continuam ainda as chuvas, tá, e a previsão meteorológica indica também que vai continuar chovendo, passa do nível de alerta para o alerta máximo, que aí não é o geólogo, tá, gente, mas a estrutura da administração toda, estadual e municipal,
tem que agir para tentar fazer a remoção da população que habita as áreas que foram identificadas como áreas de risco. Então, no estado de São Paulo, isso começou há muito tempo, antes mesmo, se a gente olhar lá, foi durante a década de redução de desastres da ONU, né? Mas antes daquela reunião que aconteceu em Hyogo, tá? Então, a gente já tem essa organização há muito tempo, os PPDC, os níveis de alerta, os níveis, né, de chuva que fazem com que você passe de um nível para o outro no PPDC, eles vão sendo revisados conforme mais dados vão sendo coletados, tá? Mas ele existe, ele já está bem consolidado, existe há bastante tempo. Nesse mapa aqui a gente vê, essas são as regiões do estado de São Paulo para as quais existe o PPDC, tá? Cada uma dessas áreas aqui, ó, área verde, área vermelha, depois aqui região da Baixada Santista, cada uma dessas áreas tem um índice diferente, tem um nível diferente estabelecido como sendo assim a quantidade de chuva combinada para passar de um nível para o outro dentro do plano do PPDC. Tá? Bom, e aqui eu chego nas fotos do nível municipal. Né? Essas fotos me foram fornecidas pelo Vitor, que eu vi que está assistindo aí a nossa live. Eu agradeço por ele ter gentilmente cedido as fotos para mostrar aqui para vocês. Ele aparece em algumas delas. Tá? Que é o trabalho da Defesa Civil. O que um geólogo que trabalha na Defesa Civil, o que ele faz, né? O que a gente está fazendo no fim das contas? Essas são algumas das ações dos geólogos da Defesa Civil. Aqui tem uma equipe se preparando para ir a campo, né? Se preparando para fazer as inspeções de campo. Aqui está, eu acho que é o próprio Vitor aqui, fazendo uma das inspeções, tá? Enfim, tem que ir olhar lá, né, ver se é solo, se é roça, se já movimentou toda a espessura de solo, já chegou na rocha alterada ou não, ainda tem uma camada de solo que pode continuar escorregando. Tem que fazer as inspeções em loco, né? Ver, por exemplo, se tem lançamento de esgoto, se tem lançamento de água pluvial no talude, procurar dar uma orientação para que isso seja evitado, né? E aqui nessa foto da esquerda a gente vê o Bandini, que é um dos geólogos também lá da Prefeitura de Santos, né? Entregando uma informação, entregando uma orientação para uma das moradoras, e isso é o que eu digo, gente, que assim, trabalhar na área de risco, principalmente nas defesas civis municipais, você tem que saber que você vai lidar com rocha, como o geólogo gosta, vai lidar com solo, como o geólogo gosta, mas você vai também lidar com as pessoas, né? A gente tem que aprender a conversar com as pessoas, esse processo de convencimento, de mostrar que elas moram numa área de risco, o que é uma área de risco e por que elas precisam tomar a decisão de sair, e você nem sempre consegue decidir por elas, né? Isso é importante também, tá? Desenvolver essa habilidade de conversa, de convencimento, vai fazer parte também da vida profissional de quem for atuar nessa área. Né? E aqui é um segundo momento, quando acontecem aí os acidentes, né? Aí também as equipes têm que atuar para, como eu já falei antes, né, do caso lá do Marcelo, né, quando eu mostrei aquele caso lá do gasoduto, aqui é a mesma coisa, né, a área é segura, não é segura, pode liberar para as equipes entrarem, não pode, tem um trabalho importante aí de assessoria técnica, quando você tem que reagir a uma ocorrência, tá? Quando o movimento de massa já se materializou. Falando do Vitor, eu queria convidar vocês para uma live que vai ter na próxima quarta-feira, tá? Dia 2 de dezembro, às 19 horas. O Vitor é esse rapaz aqui, ó. Ele vai contar um pouco da experiência dele aí na Defesa Civil, atuando na Defesa Civil, junto com a Aline, que é essa moça aqui, muito sorridente, que trabalha há vários anos já no Rio de Janeiro, no órgão estadual do Rio de Janeiro, também com o enfrentamento do risco de desastres, tá? Então, quem gosta desse assunto, quem quiser entender um pouco mais de como é que é o dia a dia de quem está na linha de frente mesmo, né, quem lida com isso todo dia, eu convido vocês para ouvir esses dois aqui, que são duas pessoas de muito conteúdo e gostam do que fazem. É bonito de ouvir quando eles conversam sobre o assunto. Tá? Tudo isso, gente, que eu estou falando, eu já falei das Nações Unidas algumas vezes, né? Tudo isso que eu estou falando está ligado, faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá?
Vejam, principalmente aqui, ó, esse 10, redução das desigualdades. É isso que a gente faz, né? É isso que a gente faz quando a gente atua na área de risco geológico, tá? Cidades e comunidades sustentáveis. Essa é a nossa meta também, tentar fazer com que a urbanização seja feita de uma forma mais harmônica com os processos do meio físico, né? Que a gente crie menos gatilhos para os movimentos de massa, por exemplo, né? E tem outros aspectos aqui dos ODS, né, que fazem parte do dia a dia de quem lida com a gestão de risco. Eu assisti a palestra do professor Roberto Xavier, do Robertinho, sobre mineração, e ele falou pelo menos 2 vezes sobre a questão dos ODS, né, que hoje em dia você não faz mais uma mineração sem ter um plano para descomissionamento, para desativação da lavra, né? Que tudo, hoje em dia, toda a economia mundial passa pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando a gente atua nessa área de gestão de riscos, é isso que a gente está fazendo também. A gente faz parte desse esforço maior, global, de construir sociedades melhores, na realidade, mais justas, mais igualitárias, mais equilibradas, eu diria. Tá? E essas são apenas algumas das instituições que eu mencionei aí ao longo da palestra, tá? São apenas algumas das oportunidades de emprego para quem se formar em geologia ou para quem gosta dessa área, né? Então, eu falei do IPT, falei do CEMADEM, da ANA e da CPRM no âmbito federal, o IPT, o IG, a Defesa Civil no âmbito estadual. Na verdade, da Defesa Civil eu trouxe só um dos brasões, mas cada um, nesse slide, né? Mas cada uma das esferas da Defesa Civil, tem Defesa Civil na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, cada uma delas tem o seu brasão, então nem todas elas têm geólogo, tá, gente? Nem todas as esferas da Defesa Civil têm geólogos, nem todos os municípios têm um geólogo contratado também, mas os municípios que têm problemas com escorregamentos é que acabam tendo uma equipe de geólogos mesmo, mas tem muita oportunidade de emprego. E eu acabei trazendo também o DRM aqui do Rio de Janeiro, que é onde trabalha a Aline, né? Para mostrar que não é só o estado de São Paulo que tem os seus órgãos estaduais. Eu não trouxe do Espírito Santo, por exemplo, mas tem vários estados aí que tem também instituições em nível estadual para atuar nessa área de desastres. Para dizer assim que, nossa, o IPT tem uma equipe lá, sei lá, de 10 ou 12 profissionais. Eu perguntei no começo aí para a Maria Paula como é que está lá na CPRM, que ela hoje em dia faz estágio na CPRM em São Paulo nessa área, quantas pessoas estão envolvidas nisso, também é mais ou menos dessa ordem. Tem município que tem 4 geólogos no seu quadro, outros têm um só. Enfim, tem muita oportunidade, gente, de emprego, de trabalho nessa área. É uma área de atuação para nós que cresceu bastante no país nas últimas décadas, tá? E eu acho que vai crescer mais ainda. E, principalmente, faz parte de um esforço internacional. A gente não está sozinho nessa história, nessa luta, né? E está todo mundo junto, tem muita gente trabalhando com isso, tá? Acho que era isso que eu queria contar para vocês, é um panorama geral, né, para quem está começando a grade, mas eu espero ter convencido vocês de que a gente tem uma missão a cumprir, a gente tem algo para entregar para a sociedade quando a gente se forma em geologia. Claro, mineração, eu acho que foi onde a gente nasceu, a mineração também existe para a sociedade, tem a área de petróleo, tem a paleontologia, gente, tem a geoquímica, tem milhões de áreas de aplicação da geologia, todas elas são feitas para a sociedade, tá? Eu só percebo que quando a gente trabalha com geologia de engenharia, com essa questão de risco geológico, a gente está assim, num contato muito estreito realmente com a sociedade, principalmente com as áreas urbanas, e eu realmente reconheço que o que a gente faz é algo importante para a sociedade. E era isso que eu queria dizer para vocês. Obrigada.